Esta iniciativa é uma homenagem que nós vamos fazer ao Padre Frei Geraldo pela sua contribuição que nos fez em relação à exposição dos manuscritos do Mar Morto. Nós vamos lhe oferecer as obras em que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias terminou o processo de tradução com a aprovação do governo de Israel e da Universidade Hebraico em Jerusalém. E como o Padre Frei Geraldo foi um dos pioneiros na tradução em Jerusalém, após terem descoberto os manuscritos, oferecer estas obras a ele vai ser algo espetacular e ele vai se sentir muito feliz por esta oportunidade. Portanto, vocês põem um grande acento no aspecto cultural. E, exatamente, não só no aspecto cultural, mas também no intercâmbio religioso que ambas as instituições têm e o peso que elas representam também para Portugal, e é de sempre salutar a união ou o bom relacionamento entre as diversas instituições religiosas. É um espírito ecumênico aqui efetivamente vivido. As pessoas escutam-se e nesta transmissão entre aqueles que falam e aqueles que escutam há pontos, evidentemente, de contactos e há repercussões. É um som que se projeta, é um ruído, é uma voz, é um sentido. Tudo isso de alguma coisa pode ficar. Eu creio que não há ninguém sem fé, não digamos fé religiosa, dado que isso é uma área que para muitos é transcendente. Para outros até será imanente e, por conseguinte, a fé é uma convicção interior que alimenta todas as nossas vivências. Hoje, como a área dos nossos consumos se alarga, então nós vamos procurar aquilo que muitas vezes era procurado no silêncio de uma igreja, numa oração, digamos, até numa procura de alguém que nos pudesse orientar. Quem tem fé e age conforme a fé é mais seguro daquilo que faz do que, porventura, as multidões, mesmo de há 50 anos ou de há 60 anos atrás. E nós talvez tenhamos mudado mais, nós e uma parte da Espanha, porque havia uma forma de encarar a morte como um fenómeno social, que era efetivamente, para além do próprio fenómeno religioso, tinha uma enorme dimensão social. E nesse sentido, todos os aspectos negativos associados à morte eram repartidos solidariamente pela própria sociedade. Daí eu ter brincado um pouco com o facto dos velórios hoje serem ascéticos nas chamadas capelas mortuárias. Já não são em casa, já não há o hábito que a determinada altura a própria Igreja condenou porque se exagerou aquele hábito de dar de comer e dar de beber durante o velório. Como eu há bocadinho dizia, frequentemente o que se faz no dia de finados não se faz por uma crença efetiva ou por uma vontade efetiva de homenagear o morto, mas faz-se porque é socialmente aconselhável. Primeiro, o facto de se terem lembrado de homenagear o Frei Geraldo, que bem merece. E, em segundo lugar, o facto de se poder refletir sobre três temas tão diferentes entre si, mas que no fundo têm a figura central de Cristo que morreu por nós e, portanto, que no fundo justifica qualquer uma das três intervenções que nós ouvimos. Uma religião que procura a verdade deve ter medo da arqueologia. Claro que a arqueologia vai levantar muitos problemas às interpretações tradicionais a que estávamos habituados, mas isso não significa que a religião fique invalidada, é evidente. A arqueologia também não tem resposta para tudo, resta de muitas interrogações. Mas era indiscutivelmente hoje um grande suporte, não digo para provar a religião, mas para ajudar a religião, mas em contrapartida, a arqueologia ultimamente tem dado contributos positivos enormes. Por exemplo, a arqueologia há menos de 2 anos fez aparecer o primeiro documento escrito que prova a história verídica de David,
a existência de David. Nós até agora não tínhamos nada. Descobriu-se uma pequena pedra que fala exatamente da casa de David, um termo bíblico. Uma pedra de que época? É do século XIX, melhor dito, no século IX antes de Cristo. E ela veio exatamente provar que, não havendo documentos escritos, naquele tempo não havia papel, não é verdade? Portanto, está a haver muitos textos tinham desaparecido, mas ela prova o facto histórico. É engraçado, é das guerras siro-efraimíticas, daquelas entre a parte da Síria e aquilo que nós chamaríamos hoje a parte de Efraim, ou seja, o norte de Israel. A vida de Jesus, do Ernesto Renan, punha em causa a célebre parábola a palavra de Jesus mete-te na piscina de Siloé, porque dizia, não existe. E todavia a arqueologia veio descobrir essa piscina agora, está a ver? É engraçadíssimo. Eu, por exemplo, tive a dita de fazer a caminhada pelo chamado túnel de Ezequias, que nos leva desde a fonte do Guion até à piscina de Siloé. Foi uma caminhada espiritual, ao mesmo tempo cientificamente uma alegria imensa, não é verdade? Porque eu ia ali pondo as mãos naquilo que sabia que foi escavado no século VII antes de Cristo, veja. Portanto, o arqueólogo sente uma alegria enorme, uma consolação mesmo, quando toca com as suas mãos aquilo que afinal sabia pelos dados da fé e pela transmissão da Sagrada Escritura. Isto mostra que pontos de ligação é que nós temos de nos encontrar, e não apenas a termos a coisas que nos opõem, muitas vezes, evidentemente, mas que são realmente importantes. Ora, eu, por exemplo, que estudei em Jerusalém bastante tempo e que conheci a Universidade Hebraica e ao lado, lá no alto do Monte das Oliveiras, a Universidade dos Mormons, sei a importância que eles tiveram, por exemplo, para a publicação integral destes documentos de Qumrão. Isto é um fator imensamente positivo que a Igreja Católica nunca tinha feito.